Olá, meus amigos do CPC Concurso, voltando aqui, professor Alexandre Herculano, trazendo aí grandes dicas aí em parceria com o CPC Concurso, trazendo dicas para você, meu amigo, que está focando aí carreiras policiais. Pessoal, vou falar hoje de uma outra dica importante também, a parte de crimes de trânsito, Lei 9.503, lei muito explorada aí, tanto para a PRF quanto para os concursos carreiras policiais. Você que está focando a PRF ou está focando, almejando a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, curso CPC com turmas presenciais e turmas online, com uma equipe espetacular de professores aí, bem preparadas, turmas completas, com excelentes conteúdos que vão ajudar vocês aí, na preparação para esses concursos, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre crimes de trânsito, vou trazer aí um tópico muito importante, que as bancas há uma tendência que as bancas vão começar a cobrar, por causa de algumas mudanças que tivemos aí através de súmula, da própria súmula do STJ, e também vou mencionar alguns julgados. Professor, mas cada julgado, meus amigos, a demanda pelos concursos carreiras policiais vem aumentando cada vez mais. Então, há uma tendência, principalmente PRF, para quem está estudando PRF aí, se for a banca CESP, sempre vem uma ou outra jurisprudência. Quem fez o último concurso sabe o que eu estou falando. A banca cobrou na discursiva lá, tinha que falar sobre o crime de contrabando e descaminho, e era necessário para você tirar uma nota máxima, né, que você soubesse lá o princípio da significância, quando que aplicava aí pelo STJ e pelo STF os valores, né, de 10 mil e de 20 mil. Então, isso prova que as bancas vêm aí aprimorando as suas questões, cada vez aprofundando, vamos dizer assim, no quesito dificuldade, vamos dizer assim, né, no nível de dificuldade, porque há uma tendência, né, de cada vez mais a gente ter aí um aumento na demanda por esses concursos, até porque são concursos que vêm aí tendo grandes estruturas. A própria PRF agora mudou o plano de cargo lá deles, né? Então hoje a estrutura está bem melhor, o salário melhorou bastante, então com certeza pode esperar aí uma concorrência muito grande. Então, quando a gente fala de crimes de trânsito, a gente tem que saber que os crimes em espécie vão do artigo 302 ao 312, completando lá com as medidas restritivas de direitos, 312A, que é a novidade também no CTB. Essas novidades trazidas pela Lei 13.281 de 2016, vocês têm que saber, porque essas novidades são importantes e porque as bancas gostam de novidades, né? Então, as bancas, principalmente o CESP, adora mencionar novidades, então vocês têm que bater em cima de todo o conteúdo, mas tem que estudar também aí as novidades. Então, lá nos crimes em espécie, a gente tem dois crimes lá importantes, que é o crime do artigo 309 e o crime do artigo 310. Antes de qualquer coisa, você tem que saber que o crime, ora ele vai ser de dano, ora ele vai ser de perigo. E o crime, quando for de perigo, crime de dano, a gente tem ali a lesão corporal, o homicídio culposo, a direção veicular. Agora, quando o crime for de perigo, aí ora ele vai ser crime de perigo concreto e ora ele vai ser crime de perigo abstrato. Quando for de perigo abstrato, há uma presunção legal no tipo penal, então não é necessário que tenhamos ali, que comprove ali o risco, né, o dano à vida, o risco de vida, vamos dizer assim, né, a terceiros os transeuntes na via. Então, já no crime de perigo concreto, sim, esse crime, quando o crime é classificado de crime de perigo concreto, é porque tem que comprovar o dano, né, tem que comprovar que houve um risco ali. Isso já vem o quê? No tipo penal. E por mais estranho que possa parecer para vocês, o crime do artigo 309, a gente vai ver que é dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, por isso que ele é de perigo concreto, vocês vão perceber que ele é um crime bem similar ao 310, que é quando a pessoa entrega a direção veicular a uma pessoa sem habilitação, sem condições de dirigir. Então, mas só que aqui, né, do 309 é um crime de perigo concreto e aqui há um crime de perigo abstrato. Por que essa diferença, professor? Simplesmente porque o STJ até súmula 575, súmula importante que vocês têm que saber, tá? Ele disse que esse crime do artigo 310 é um crime de perigo abstrato porque há uma omissão do legislador. Simplesmente porque o legislador não destacou lá que tinha que gerar o perigo de dano. Então, por isso que há essa diferença. Então, ora, no 309, quando for dirigir sem habilitação, ele vai ser perigo concreto, porque tem que comprovar que gerou um perigo de dano. E ora, no 310,
quando a pessoa só entrega lá a direção à pessoa que não está habilitada, ele vai responder é um crime de perigo abstrato. Isso faz uma diferença enorme, né, pessoal? Quem estuda sabe o que eu estou falando, principalmente quem já está vem estudando há bastante tempo direito penal. Uma coisa é um crime de perigo concreto, que você tem que comprovar, né, que houve um perigo de dano. Outra coisa é um crime de perigo abstrato, que é a própria presunção legal. Por exemplo, outro crime de perigo abstrato, dirigir embriagado, artigo 306. Lá no artigo 306 do Código de Trânsito, dirigir embriagado, basta a pessoa que seja pega na blitz lá, tem um índice de álcool lá, está comprovado que ela ingeriu álcool antes de dirigir, independe se vai gerar ou não perigo de dano, ela vai cometer o crime e vai cometer também infração lá do artigo 165, né, infração de natureza gravíssima, tá bom? Então vamos aqui para a tela, só para a gente reforçar o que eu falei aqui. Conforme eu mencionei, você tem lá artigo 309, dirigir sem negar ou permissão, ou cassação, ou direito de dirigir cassado, né, o direito de dirigir, crime de perigo concreto. E tem que gerar perigo de dano. Por isso que é um crime de perigo concreto, conforme eu falei aqui. Detenção de 6 meses a 1 ano é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, e se não ultrapassa 2 anos, aplica-se o quê? Os benefícios da lei 9.099, que temos lá no artigo 74, 76, 88, que é a composição civil do dano, transação penal, o direito de representação, né, tem que ter representação da vítima. Então, esses benefícios estão na lei 9.099 e cabe também até a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa a 1 ano. Tá bom? Então, esse aqui é crime do artigo 309, que é crime de perigo concreto. Agora, temos o crime do 310, é quando a pessoa permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor à pessoa sem habilitação, cassada, sem condições para dirigir. Então, conforme eu falei, através da súmula, como foi simulado, súmula 575, conforme vocês podem ver aí na tela, deixa bem claro que trata-se o quê? De um crime de perigo abstrato. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa também, crime de menor potencial ofensivo. Então, cabe também os benefícios lá da lei 9.099. Outro ponto importante que vocês precisam saber, pessoal, quando a jurisprudência agora do STJ, quando a gente fala sem habilitação, meus amigos, é sem habilitação mesmo, dirigir sem habilitação ou entregar uma pessoa sem habilitação. Porque se a habilitação tiver vencida há mais de 30 dias, não cabe alguns itens, né? Não cabe alguns detalhes dos crimes de trânsito. Primeiro, estou com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Se a gente for lá no artigo 302, nós vamos ter o quê? O homicídio na direção veicular, não tem lá? Homicídio na... E uma das majorantes do homicídio é o quê? Quando a pessoa está sem habilitação. Mas esse sem habilitação é sem habilitação mesmo, porque se tiver vencida, não cabe essa majorante. Mesma coisa aqui, no 309. Se ele tiver no 309 dirigindo sem habilitação, gerando perigo de dano, se ele está com a habilitação vencida há mais de 30 dias, não cabe também aí o crime do 309. Tá bom, pessoal? Cuidado, porque quando a gente fala sem habilitação, é aquela pessoa que não tem a habilitação, tá bom? Quero agradecer aí a presença de todos, mais uma vez aí, obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês aí nas próximas dicas. Um abraço, pessoal.